Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos iniciar aí o segundo bimestre, ok? Desde já eu peço que vocês peguem o material didático de vocês e me acompanhem lá na página 3, ok? Nós vamos estudar aqui medidas de tendência central. Vocês já estudaram duas dessas medidas o ano passado. Nós vamos estudar primeiro essas duas e depois outras três, ok? Primeiro nós vamos estudar a média aritmética. Leia as manchetes de algumas notícias. Façam a leitura aí dessas manchetes e depois vamos fazer aqui embaixo as atividades. Olha só. Que expressão é comum nessas manchetes? Todas essas três manchetes estão sempre falando aqui, em média. Devem subir em média. Atropelamentos matam em média. Então, todas essas três manchetes têm a palavra em média em comum. Letra B. O que significa dizer que, em média, cada magistrado soluciona 7,3 processos por dia no Brasil? Respondam aí. Significa, galera, o seguinte, que certo dia ele vai ter mais de 7 e outro dia ele vai ter menos do que 7. Só que se você fazer uma média entre isso aí, fica 7,3 por dia, ok? Contas de luz devem subir em média 7% este ano. O que significa? Significa que em alguns lugares vai subir mais do que 7 e em outros menos do que 7. Só que uma média geral do Brasil é 7%. Cite outras situações nas quais o conceito de média é aplicado. Existem várias outras situações que nós podemos utilizar a média aritmética simples. Por exemplo, no fechamento de notas do bimestre, em gols de futebol e em várias outras coisas. Vagas de emprego. Virem a página aí, vamos lá para a página 4. Você já estudou média aritmética e média aritmética ponderada. Vamos recordá-las aí agora. Nós temos aí um grupo de 6 amigas. Um grupo de meninas foi selecionado para fazer parte de um time de vôlei. Observe a apresentação de cada uma das atletas. Letra A. Qual é a idade média dessas jogadoras? Vamos aprender a fazer isso. Primeiro, galera, some todas as idades dessas jogadoras. Somem aí, depois voltem aí para o vídeo. Olha só. Aqui eu tenho a soma de todas as idades. Temos aqui 13, 14, 15, 11, 15 e 16. Somando todas as idades, a gente tem 84, todas elas juntas. Segundo pontinho diz o seguinte: depois divida essa soma pelo número de idades somadas. Bom, se tem 6 atletas, então são 6 idades. É só você dividir o total por 6, que é igual a 14. Então, a média de idade dessas meninas é de 14 anos. Claro que vai ter umas que tem mais, outras que tem menos e aquelas que tem exatamente o 14, ok? Esse resultado, galera, é chamado de média aritmética simples. Letra B. Calcule a média calcule a média de altura dessas jogadoras. Olha só, mesma coisa. Você vai somar todas as alturas e depois dividir pelo total de atletas. 10, somando todas, deu 10,26. Dividido por 6, deu 1,71 m. Então, a média de altura dessas jogadoras é de 1,71 m, ok? Letra C. Multiplique a média das alturas que você obteve no item anterior pelo número de jogadoras. O que podemos dizer sobre esse produto e a soma das alturas das jogadoras? Olha só, galera, façam aí
Bom, quando você multiplica a quantidade de jogadoras pela média, você obtém a soma das alturas. Certinho aí, galera? Continuando aí, vamos estudar agora média aritmética ponderada. Vocês também já estudaram ela. Na escola de idiomas onde Marco estuda, o professor estabeleceu que a nota de cada prova tem peso 3 e a nota do trabalho tem peso 2, assim como a de participação. Nessa escola, para passar de ano sem recuperação, é necessário obter no mínimo média 7. Então, nós temos aqui a nota de Marco nos 2 semestres. Tem aí a nota da primeira prova, da segunda, do trabalho e da participação. Letra A, galera. Vocês respondam aí as questões, depois vocês voltem aí para o vídeo novamente. Letra A. O que significa dizer que a nota de cada prova tem peso 3 e que as notas do trabalho e de participação têm peso 2? Significa o seguinte, galera. Por exemplo, no primeiro semestre a prova dele valeu 8 pontos. Se a prova tem peso 3, significa que essa prova vai ser multiplicada por 3, ou seja, a nota da prova vai ser somada 3 vezes. E de trabalho e participação vão ser somadas 2 vezes, ok? Letra B. Qual é a soma de todas as notas do primeiro semestre, considerando os pesos de cada nota? Olha só, galera. Se tem peso 3, então a primeira prova vai ser somada 3 vezes. Segunda prova também, não é? Vai ser somada em 3 vezes. O trabalho vai ser somado 2. E a participação vai ser somada 2 vezes também. Entendido, gente? Peso 3 para as provas, então você repete elas somando 3 vezes. Ok? Então, qual é a soma de todas essas notas? A soma de todas essas notas é de 71,7. Letra C. Por quanto devemos dividir a soma das notas do primeiro semestre para obter a média? É o seguinte, galera. Mesma questão na média simples, porém você tem que ver aqui a quantidade de notas que foram somadas. Como algumas têm peso, então significa que elas vão ser repetidas por uma determinada quantidade de vezes, ok? Se não entendeu, eu vou explicar direitinho. Olha só, a prova eu repeti ela 3 vezes, então, galera, significa que teve 3 notas a primeira prova. Teve um peso 3. Segunda, também 3. E as demais eu repeti elas 2 vezes. Simplificando, é só você somar os pesos de cada coisa aí, entendido? Somando esses pesos, a gente tem 10. Então, portanto, para obter a média, nós temos que dividir por 10. Qual a média das notas do primeiro semestre? Você vai pegar a soma dessas notas, que é 71,2, e vai dividir por 10. Toda divisão por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda, então, portanto, a média no primeiro semestre foi de 7,12. Entendido? Então, Marco no primeiro semestre ele conseguiu a média. Certinho aí, galera? Então, para calcular a média ponderada, você tem que somar as coisas conforme o peso, repetir elas conforme o peso e depois dividir pelo total de pesos, ok? Letra E. Calcule a média das notas do segundo semestre. Olha só, galera. Vamos agora ir para o segundo semestre. Resumindo, você pode fazer esse esquema que eu fiz aqui, ó. A nota vezes o peso. Fica bem mais simples aí. Sem precisar você colocar aquele tanto de soma. Olha só, eu fiz aqui a primeira prova vezes 3,
a segunda vezes 3, o trabalho vezes 2 e a participação vezes 2. Entendido aí, gente? E entre essas operações eu coloquei uma adição. Vamos lá? Olha só, gente. 6,4 vezes 3 é igual a 19,2. Mais 6,2 vezes 3 é igual a 18,6. 7,2 vezes 2 é igual a 14,8. E para finalizar, 2 vezes 8 é igual a 16. Entendido aqui, galera? Eu fiz primeiro as multiplicações, depois eu coloquei o resultado lá na frente, junto com a operação de adição. E embaixo eu coloquei a soma dos pesos. Então eu tenho duas coisas com peso 3 e tenho mais outras duas com peso 2. Somando os pesos eu tenho 10. Isso aqui é a continuação, galera. Vamos lá? Somando todas essas notas, a gente tem 68,6 dividido pelo peso. Toda divisão por 10, a vírgula anda uma casa à esquerda. Então, 6,86. Letra F. De acordo com o critério estabelecido pelo professor, qual nota mais influencia na média semestral e por quê? Galera, a nota que mais influencia é a que tem o maior peso. Então, nesse caso, as notas que você tem que ter uma nota maior é as provas, porque cada uma delas tem o peso 3. G. Marco ficou em recuperação em algum desses semestres? Explique sua resposta. Sim, ele ficou no segundo semestre. Olha só. A média dele foi de 6,87. Ele não conseguiu atingir a média 7. Ok, galera? Espero que vocês tenham relembrado aí os conteúdos. E vamos agora para as atividades. Façam aí as atividades da página 6 até a página 8, ok? E lá no livro de atividades, façam as atividades da página 5 e a página 6. Desde já, bons estudos para vocês e até a próxima aula.